E aí, galera, boa noite. Professor Wagner Lobo. Legislação para PM, tá? Primeira aula do curso, aula 1. Lei 13.407 de 2003, vulgo Código Disciplinar. Ó, pelo que eu entendi aí, né? Para quem já está matriculado, essa é a aula inaugural, ela é aberta, né? Mas já conta como a primeira aula. A primeira aula, a gente começa a introdução do Código Disciplinar, mas para a turma, para essa turma, vocês vão ter, além da parte teórica, né, ó, teoria, foi o que me foi passado agora, tá? Mais 20 encontros de exercício, que já é filé, cara. Já é filé por si só. Mais 2 simulados e mais 2 encontros com coach, que eu não vou botar porque eu não sei escrever, mas é coach, tá? Né? Como é que escreve? Bota aí. C-O-A-T-H. C-H. Ia bater era longe do que eu queria botar aqui. Tudo isso pelo valor da turma teórica. Tá certo? Essa é a regrinha. Até o final da aula eu vou dar divulgar um outro que eles estão lançando aí comigo. Que esse outro ele vai ser, pelo que eu entendi, 16 encontros, 10 de teoria, 5 só de exercício e mais um com simulado. Entendeu? Que é como se fosse uma espécie de legislação passo a passo. Não vou dizer legislação do zero porque dá uma ideia de um outro que já existe no mercado. Então, seria algo parecido, só que só comigo. Entendeu? Essa é a regra. Esse para começar em março. Mas a gente tem tempo daqui para lá. Por enquanto, bora pro Código Disciplinar. A minha metodologia, cara, é assim, ó. É muito simples. O que que eu falo? Eu abordo o tópico, eu falo sobre o artigo, eu digo se ele já caiu, como caiu e como pode ser cobrado. Filé, margem de erro quase zero no dia da prova. Então, preocupação não é a minha matéria, são as outras. Minha matéria tu fecha. Porque aqui, ó, é 70% da prova, né? 70% da prova é legislação. 70 botando a parte de constitucional também, né? A parte de conhecimento específico. No geral tem que sentar 40% só nessa parte. Né? Isso. A parte de conhecimento específico vai dar 70%. Aí entra legislação e entra a parte de direito constitucional. Só que direito constitucional, pelo que eu entendi, são só 2 artigos, né? Que é o artigo 144 e o artigo 5º, não é isso? Light, né, cara? Dá pra desenrolar tranquilo aqui. Tranquilo. Não dá nem pra errar questões. Pega logo aí o primeiro artigo. O código, o que é ele? É uma lei instituída para 2 corporações militares, né, ó? Corporações militares estaduais. Corporações militares estaduais. Essas corporações militares estaduais, elas são força auxiliar e reserva do Exército Brasileiro. Do Exército
brasileiro. Essa polícia militar e esse corpo de bombeiro militar, eles estão o quê? Eles estão subordinados ao governador do estado. Ao governador do estado. E vinculado, ligado, tá? Vinculado operacionalmente à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social. Cara, muita gente pergunta assim, professor, será que esse edital ele sai agora, esse ano, né? Será que ele sai agora, já no começo de 2019? Começo de 2019 eu acho difícil. Eu acho muito mais prático para o decorrer do ano. Como a gente está vivendo uma situação tranquila, né? Tá tudo ok por aí, tá de boa. Tem ônibus, ninguém toca fogo em nada. Então dificilmente a gente vai ter um concurso esse ano, né, cara? É o inverso, né, velho? É o inverso. Então é baseado justamente nessa insegurança que se transformou a capital e o estado do Ceará, que você pode sim ter o concurso já em 2019, viu? Não é impedimento, não. Você acha que vai ter mais vagas do que ano passado? Cara, eu acho que não. Não, mais vagas não. Eu acredito em um concurso, por exemplo, na minha opinião, com uma base aí de 1.000 vagas para começar, entendeu? Mas sem aquela figura de 1.000 agora, 1.000... Não, 1.000 vagas com aquela perspectiva de chamar mais gente no decorrer do concurso, que teria sido mais inteligente para o concurso anterior. Ao invés de fazer 4.200 vagas, botava 1.000 e saía chamando, como ele fez em outros concursos. Estava chamando até agora, mas não fez, resolveu limitar por ano e por número de inscritos, de aprovados e tal, terminou dificultando tudo. Agora já vai ser diferente. Agora eu já imagino num edital mais enxuto, mais pronto para a Polícia Militar. O que é a Polícia Militar? Segundo o Código e segundo também o Estatuto dos Militares. Essa definição aqui, ó, essa definição, ela se encontra no Estatuto dos Militares. Estatuto dos Militares. O Código Disciplinar, ele na verdade ele é o quê? Ele é uma espécie de código que vai trazer um regramento, né? Ele traz regras de conduta, que vão ser aplicadas e cobradas a quem? Aos militares estaduais do Ceará. Cobrado aos militares. Todos? Não, todos não. Existem militares que, mesmo sendo militares estaduais, não estão sujeitos ao Código Disciplinar. Existe aquele que está sujeito e aquele que não está sujeito. Mas isso aí a gente vê daqui a pouco. Cobrado aos militares estaduais. Nessa pequena introdução do que seria a figura do código, que vai trazer essa configuração e que se baseia no respeito à hierarquia e disciplina, a gente tem que pensar assim, ó. Eu tenho que entender como é que se classifica a figura dos militares, tá, cara? A gente tem que entender de cara logo isso aí. Quem são o tal dos militares estaduais? Vai, não tu é militar? Cara, sou militar em processo de inatividade, tá? Eu entrei na polícia em 1998, 20 anos, eu fiz agora, dia 15 de julho, tá? Processo de aposentadoria para alguns e para a gente reforma, por incapacidade definitiva. Como é que você classifica os militares estaduais do Ceará? Você classifica de duas formas. Ou você classifica em militares do serviço ativo ou em militares inativos. Quando a gente fala do militar ativo, a gente está falando de quem? Do militar, por exemplo, que está dentro de um curso de formação.
Hoje, você está aqui no Prime, né? Mas você vai passar num concurso e vai para onde? Para um curso de formação lá na ESP, né? Depois que você concluir o curso de formação, que você for nomeado e que assumir a primeira condição de graduação, que seria a de soldado, aí você vira o que a gente chama de militar de carreira. Militar de carreira. Quando eu falo curso de formação, tanto faz, tá? Se é um curso de formação para oficiais ou se é um curso de formação para praças. Hoje, aqui dentro da sala, vocês se preparam para um curso de praças, ou seja, para um concurso de soldado que pode sair no decorrer do nosso ano agora. Mas pode sair também, de repente, um CFO, né? Um curso de formação de oficiais. E aí, se você está dentro do limite de idade e se você tem, por exemplo, os outros requisitos exigidos, como o caso do curso superior, aí você pode tentar algo acima dessa condição de praça de hoje que você vai tentar. Essa carreira aqui já é você em atividade. Agora, tem o caso prático de hoje, que está acontecendo hoje, que é quem? O militar da reserva remunerada que foi convocado. Militar da reserva remunerada convocado, isso nunca existiu. É só abrir os grupos de WhatsApp aí, viu? Os antigão do COI tudo se armando aí porque foram convocados pelo governador do estado. Se ele está na reserva remunerada e foi convocado, ele se transforma em um militar ativo, com todos os direitos garantidos, exceto, claro, o direito à promoção. Esse é o militar ativo. E quem que é o inativo, Wagner? O inativo, eu tenho duas alternativas. Eu tenho um militar da reserva remunerada, que em regra, ele aguarda a possibilidade de reforma. É como se eu estivesse dizendo o seguinte, ó, o trabalhador concluiu todo o período que era necessário na atividade pública. Mas antes de se aposentar, ele vai ficar em stand-by, porque ele pode voltar a qualquer momento. O nome disso é reserva remunerada. Reserva remunerada é a primeira condição que eu trago de militar estadual do Ceará inativo. Existem duas possibilidades para que ele atinja a reserva remunerada. Ou ele vai para a reserva remunerada porque pediu, ou seja, a pedido, ou ele vai para a reserva remunerada porque foi imposto a ele. Independente da sua vontade, ele vai para a reserva remunerada. É o que a gente chama de ex ofício. Qual que é a diferença de um para o outro, Wagner? É porque nesse aqui ele tem a condição de escolher. Embaixo não, embaixo é uma imposição. Exemplos são vários de ex ofício. Eu vou colocar para fechar com o exemplo de cima a figura da idade. E aqui eu tenho a idade de 60 anos. 60 anos. Poderia ser contribuição? Poderia, 35 anos de contribuição. A pedido é o militar que tem, por exemplo, 53 anos de idade. 53 anos de idade. E que tem também, ó, mais 30 anos de contribuição. 30 anos de contribuição, 30 anos de serviço. Só que desses 30 anos, ele tem que ter pelo menos uma quantidade de tempo de contribuição para a Previdência Estadual do Ceará. E aí ele vai dizer, ó, destes, no mínimo, 25 anos de SUPSEC. O que é o SUPSEC, Wagner? Sistema Único de Previdência Social dos Servidores Civis e Militares do Estado do Ceará. Entendeu? Quando você entra na corporação militar, nas corporações militares estaduais, você ingressa porque passou num concurso público, já que o ingresso se dá por um concurso de provas ou de provas e títulos. Tu fez um concurso para praça, por exemplo. Então, tu vai ser aprovado, com certeza, e tu vai para um curso de formação. Ao final do curso de formação, tu é nomeado soldado da Polícia Militar do Estado do Ceará. Assumiu a função, virou um militar de carreira. Tu é um militar do serviço
tudo que está aqui dentro dessa lei, todas as relações jurídicas que estão aqui dentro, punição, obrigações, deveres, valores, disciplina, tudo que eu puder cobrar, eu te cobro enquanto tu estiver no serviço ativo. Só que eu também posso cobrar de um outro grupo, que é aquele que um dia pode voltar para ativa, mesmo já sendo militar inativo. Por isso que o código se aplica ao militar do serviço ativo e ao militar da reserva remunerada. Por quê? Porque ele ainda pode retornar, que é o que você está vendo no exemplo de hoje. No exemplo de hoje que eu falo, é relacionado à política pública no Ceará hoje, no qual o governador convocou quem estava na reserva remunerada há pelo menos 5 anos. O cara volta, sai da reserva remunerada, vira de novo militar do serviço ativo porque foi convocado. Deu para entender até aí? Tranquilo? Só que não tem só a reserva remunerada como militares inativos. Eu também tenho a figura do militar reformado. Existem possibilidades de reforma. Eu vou citar 3 aqui, tá bom? Na verdade 4 é porque uma vai se desdobrar em 2, tá? Aqui seria, por exemplo, eu vou pela ordem que ela aparece na legislação. Eu tenho reforma administrativa. Essa aqui é uma sanção, ou seja, alguém vai ser reformado porque está sendo punido. Sanção é o mesmo que punição. Eu tenho reforma na condição de inativo para o militar que atinge uma determinada idade. Essa idade para reforma pode ser 65 anos. Claro, tem casos específicos em que ele retorna antes e vai ficar por mais tempo do que os 65. Aí é o caso em que ele só pode permanecer até no máximo 70 anos, que é o que a gente chama de aposentadoria compulsória. Compulsória é aquela que, independente de qualquer outro motivo, ele volta, ele sai, ele deixa de exercer essa atividade. E eu tenho ainda a reforma por incapacidade definitiva. Incapacidade definitiva, o que é? É aquela condição em que o militar foi avaliado por uma junta médica e a junta médica alega que ele não tem condição de permanecer no serviço ativo. Ele tem então que ser reformado. Ele tem que passar a ser um militar inativo. Então, traduzindo tudo, esse regramento que tem aqui, todas essas regras de conduta que a gente vai chamar de código disciplinar, que se baseia no respeito da disciplina e da hierarquia, que são as bases institucionais das corporações militares, elas se aplicam a determinados militares estaduais. O que são esses militares estaduais? São força auxiliar e reserva do Exército Brasileiro, como bem define o Estatuto dos Militares Estaduais. Esses militares aqui, eles são subordinados ao governador e vinculados operacionalmente à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social. Como é que eu vou definir o militar? Ou ele é ativo ou ele é inativo. Se ele for ativo, ele está num curso de formação, por exemplo, ou é um militar de carreira, ou estava na reserva remunerada e foi convocado. Esses são os militares do serviço ativo. E quem são os inativos? Os da reserva remunerada ou os reformados. Atenção com relação à reserva remunerada, porque quem está na reserva remunerada ainda pode ser convocado. Por isso que ele está sujeito ao código. Por isso que se ele matar alguém aqui na reserva, ele pode ser demitido. Diferente desse aqui, que se cometer o mesmo crime vai ser preso, vai cumprir a pena, mas não é demitido, porque eu não aplico mais o código disciplinar a ele. Deu para entender? Esse eu aplico. Para esse também. Para esse aqui não. Esse vai entrar naquela dos que não estão sujeitos. Fala aí, mestre. Em relação a convocado na reserva remunerada, ele é obrigado ou ele é voluntário? Se a gente pegar essa do governador, ficou estranho, né? Por quê? Porque essa do governador não deu alternativa. Se alguém notou, se alguém chegou a acompanhar as reportagens, estava escrito assim, caso não retorne, poderá ser punido disciplinarmente. Essa é aquela que não dá alternativa. Mas existe aquela em razão do conhecimento técnico.
Essa, em razão do conhecimento técnico, ele retorna se ele quiser. Eu estou te trazendo porque você é exímio nisso, é expert nisso. Eu escolho se eu quero voltar ou não. Nesse tipo de convocação, não. O cara é obrigado a voltar, porque aí prevalece o quê? O bem da administração, né? Nesse caso é obrigado, tá? Mais pergunta, galera, bora lá. Ao vivão mesmo aí, cara. Mas tu tá mentindo, não. Ao vivo, total, tem quantos assistindo aí? 3. 40. Com mais 200 na sala, 250. O cara tá do outro lado, né? Putz, meu, 200 na sala, caralho. Deu pra entender a primeira regrinha, galera? Daqui o que já foi cobrado, né, cara? Pra mim é o mais importante, velho. Diz, mestre. Ah, cara, a norma administrativa da gente, ela não especifica o que seria aplicado em regra. Não especifica. Mas eu posso aplicar algo, por exemplo, como uma demissão em casos específicos. Se ele não volta, se ele é chamado e não retorna, eu posso aplicar isso a ele. A lei não diz, viu, cara? Ele não fala qual tipo de punição se aplicaria, não. O que mais cai daqui é quem está sujeito ao Código Disciplinar. É aquela clássica que você, quando começa a estudar para o concurso da Polícia Militar, já começa tendo essa ideia básica. Quem está sujeito, quem não está sujeito. Eu só tenho que saber o seguinte, ó. É assim, pelo menos é assim que eu preparo os meus alunos desde 2010 para a Polícia Militar do Estado do Ceará. Todo concurso que tem essa matéria aqui, desde 2010 que eu já dou aula. Então, o que é que eu peço para os caras que estão estudando? Para as meninas que estão estudando essa matéria aqui? Tenta focar naquilo que sempre cai e naquilo que pode ser cobrado, para você não encher demais o HD com coisa desnecessária ou com o código todo. Porque senão o cara vai ler o código todo, vai tentar memorizar tudo e vai perder tempo, cara. Se isso aqui é importante, então eu tenho que lembrar o seguinte. Eu tenho que saber quem são os inativos? Tenho. Mas não me custa nada saber quais são as possibilidades, por exemplo, de reserva. Quais condições existem para quem é considerado reformado? Isso eu tenho que saber. Porque eu posso tanto acertar a questão de quem está e quem não está sujeito, como perguntar o conceito e quais são as classificações dessas outras modalidades aí, tá? Assim como tem aquele, ó, estão sujeitos ao Código Disciplinar. Os militares do serviço ativo e os militares da reserva remunerada. Os militares do serviço ativo e os militares da reserva remunerada estão sujeitos ao Código Disciplinar. E aí, o artigo 2 vai dizer quem não está sujeito. Quem não está sujeito ao Código Disciplinar. Existem três espécies de militares que não estão sujeitos ao código. Dentre eles tem um que está na reserva remunerada. Parece estranho, né? Uma hora o cara está sujeito, outra hora não está sujeito, né? Mas é o cara, por exemplo, que ocupa cargo eletivo, tá bom? Bota o seguinte, ó. Militar, ocupante de cargo público. Ocupante de cargo público não militar. Público não militar. Ou militar que ocupa cargo eletivo. Militar que ocupa cargo eletivo, quem é? O militar elegível, que se candidata ao cargo eletivo, que após a candidatura foi eleito e que no ato da diplomação foi para a reserva remunerada, ó. Ele ocupa cargo eletivo. Esse aqui se encontra na reserva remunerada. Encontra-se na reserva remunerada.
O que isso quer dizer, Wagner? Quer dizer que você tem um problema, mas não é tão complicado não, ó. Se ele está na reserva, o que é que o código diz? Que ele está sujeito, não é não? Só que esse está na reserva porque ocupa cargo eletivo. Então ele não está sujeito ao código disciplinar, tá certo? Lembrando que o artigo 53 do Estatuto, quando ele define quem é um militar listável e elegível, ele vai dizer o seguinte, ó. Aquele militar que pode ser votado, ou seja, o elegível é quem? O militar que tenha 10 anos ou mais de serviço. Esse pode se candidatar. Aí no ato da sua candidatura ele será agregado e permanece nessa condição até o resultado do pleito. Resultado do pleito não foi eleito, 48 horas para voltar às suas funções. Foi eleito, permanece agregado até o ato da diplomação, quando irá de forma proporcional ao tempo de contribuição para a reserva remunerada. Simples e prático, cara. Vai para a reserva remunerada proporcional ao tempo de contribuição porque foi eleito senador, deputado, vereador, enfim. Deu para entender? Esse não está sujeito ao Código Disciplinar. Wagner, e quem é o outro? Os magistrados militares. Wagner são os professores. Não, acho que é magistério, cara, professor. Magistrado é alguém que está exercendo a função de juiz, cara. O magistrado é o juiz, aquele juiz de carreira. Mas esse aqui não é de carreira. Esse aqui provavelmente é o oficial que exerce a função de juiz à disposição da Justiça Militar no Ceará. Aqui eu vou ter, por exemplo, crimes militares, crimes cometidos por militares, sendo julgados e investigados pelo magistrado, que a gente vai chamar de magistrado militar. Enquanto ele estiver exercendo a função, ele não está sujeito ao código. Isso quer dizer que, em regra, administrativamente eu não posso punir. Quem não está sujeito ao código não poderá ser punido administrativamente. Eu estou falando de quantas esferas aqui? De uma, né? Mas a gente divide a responsabilidade do servidor em 3 esferas pelo menos, ó. Porque eu tenho a civil e tenho também a penal. O fato dele não responder na esfera administrativa não está me dizendo que ele não pode ser responsabilizado de forma alguma. Se ele cometer um crime aqui dentro, ele vai ser responsabilizado criminalmente, ou seja, na esfera penal. Agora, administrativamente não. Administrativamente ele está isento, tá? Administrativamente é dizer que o código não se aplica. Não se aplica. Filé. E aí vem os reformados. Qual dos reformados você vê no código? O do artigo 22, se não me falha a memória, né? Se alguém tiver dar uma olhada aí para mim se é o 22 mesmo, que é o que fala da reforma administrativa, é aquela que vai transformar aquele militar incompatível com a função em razão do que ele cometeu, mas vai deixar ele na inatividade recebendo os seus vencimentos de maneira proporcional. Presta atenção, ó. Primeiro pedaço aqui, que geralmente é o que é cobrado logo no começo da prova de vocês. As corporações militares, Força Auxiliar e Reserva. Quem são os militares? O ativo e o inativo. Esses são eles. Esses são os inativos. Reserva, remunerado e reformado. Quem está na reserva pode ir porque pediu, pode ir porque foi mandado. Foi mandado porque tem a idade de 60, por exemplo. Existem outros casos. Pediu porque tem 53 anos de idade, 30 de contribuição, no mínimo 25 anos de contribuição militar. Filé? Esse aqui, na reserva, ainda pode voltar pela via da convocação. Por isso ele está sujeito ao código. Diferente do reformado, que em regra não volta mais. Não retorna de jeito nenhum, Wagner. Tem uma possibilidade de voltar, viu? Tem uma. Não é convocação, mas pode voltar. O militar reformado por incapacidade definitiva, ele ainda pode voltar
se ele for avaliado por uma junta médica e a junta médica definir que ele está apto para voltar, ou ele pedir para voltar, desde que não esteja reformado há mais de 2 anos. Aí ele pede. Se ele pedir, ele retorna. Ou seja, nem todo reformado está definitivamente na condição de reformado, ele ainda pode voltar, mas não é na condição de convocado. Filé.